Olá pessoal, meu nome é Marcilene, eu sou psicóloga e pedagoga e aqui nesse canal eu falo sobre psicologia e educação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a ansiedade e o preparo para o concurso público. Bom, como todo mundo já sabe, eu trabalho no Centro Educacional Completa, que fica na zona norte de São Paulo, mais precisamente em Lausanne Paulista. Lá nós temos cursos específicos para você, professor, que já é da Prefeitura de São Paulo. Para quê? Para que você consiga a sua evolução funcional. Todo mundo sabe que aqui em São Paulo a gente tem a evolução funcional e isso é possível através de um bom planejamento de cursos certos e precisos que você precisa fazer para conseguir evoluir. Então, se você ainda não sabe como funciona o processo de evolução, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, né? Uma série de vídeos que eu tenho aqui no canal que fala sobre isso, mas hoje o assunto não é esse. No Centro Educacional Completa, nós também trabalhamos com o preparo para concursos públicos, e especificamente, unicamente, exclusivamente, concursos públicos da Prefeitura de São Paulo. Essa é a nossa especialidade. Então, você, professor, que ainda não é da Prefeitura de São Paulo, não é funcionário público do município e deseja ser, já faço aqui o convite para que você conheça os nossos cursos preparatórios. Nós temos cursos presenciais e também à distância, tá? O presencial, todo mundo sabe que é no sábado o dia inteiro. Nós temos ali ao vivo professores que são todos gestores da prefeitura, como eu sou coordenadora pedagógica. Nós temos outras colegas coordenadores, nós temos também diretores e supervisores que fazem parte do nosso elenco de professores. Então, são todos muito capacitados, com no mínimo 20 anos de prefeitura e muita experiência e muita bagagem de concurso para passar para vocês. Então, é por isso que eu vim falar hoje sobre o preparo para o concurso público. O preparo para o concurso público, gente, precisa de duas coisas. Nós precisamos nos preparar e nos fortalecer, nos fortificar emocionalmente e também teoricamente. O preparo teórico não tem muito o que falar, você tem que estudar. Quanto mais preparado teoricamente você tiver, melhor vai ser o seu desempenho na prova. Isso é uma coisa bem óbvia. Então você pode estudar sozinho, pode estudar em grupo ou pode fazer um cursinho, confiar o seu estudo, o seu roteiro de estudo conosco, por exemplo, que nós temos toda a capacitação para isso. E aí, tudo bem, a parte teórica está resolvida. E a parte emocional? Tem muita gente que me fala, poxa, Marcilene, eu não sei o que acontece. Eu estudo, faço cursinho, me dedico. Chega na hora da prova, daquele branco. Eu não lembro de nada, some tudo da minha cabeça. Eu só fico ali naquele estresse, naquele sudorese, aquela dor de barriga e não consigo evoluir. Não consigo colocar em prática na hora da prova, eu não consigo executar. Eu sei que eu sei aquilo, mas alguma coisa me impede. Então, nós precisamos cuidar também desse outro lado, gente, que é o lado emocional. Nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade. A ansiedade, que é o mal do século, é o mal do nosso país. O país Brasil é um dos que mais sofrem com pessoas ansiosas. Por quê? A ansiedade, ela tá ligada à insegurança, né? A gente tem um governo que nos traz insegurança, é o próprio dia a dia, é a violência, é a questão do desemprego, são muitas questões. Para nós, professores, então, ser professor nesse país é um desafio diário, né? É um leão por dia. Se você trabalha na escola particular, você tem certas pressões, na escola pública você tem outras, e a pior delas é não trabalhar. Hoje a gente ouve falar em professores desempregados, né? Eu nunca pensei que eu fosse viver isso. Eu sempre ouvi dizer que ser professor, fazer pedagogia, por exemplo, era uma profissão promissora nesse sentido, porque você não ficaria desempregado. Você pode até ganhar pouco, a gente já sabe que é uma profissão difícil, que tem muitos desafios, mas agora ficar desempregado, mas infelizmente tem acontecido. Depois da pandemia, principalmente, muitas e muitas escolas não sobreviveram. Então, a gente sabe que para esse próximo concurso, o número de inscritos vai ser ainda maior, o que aumenta mais a nossa ansiedade, certo?
Então, como a gente está cuidando disso agora, vocês vão aprender agora, né? A partir de agora, a cuidar dessa ansiedade, você precisa primeiro pensar o seguinte. No último concurso tinham lá 101 mil inscritos, né? O último concurso de PEIFIX foi em 2014. Se você ficar pensando nesses 101 mil inscritos para, sei lá, 2 mil, 3 mil vagas, você realmente vai ficar ansioso. Só que você precisa entender que para você passar nesse concurso, o seu principal adversário é você mesmo. Porque não tem uma, não são 10, não são 15 vagas, gente. A gente está falando aí de 3 mil, 2 mil vagas. E você acha que esses 101 mil inscritos do último concurso, todos eles se prepararam? Claro que não. Quem entrou? Quem se preparou. Eu falo para os meus alunos lá no cursinho, eu não admito que vocês não estejam entre os 1000. Poxa, pelo menos entre os 1000. Eu quero todos entre os 100 primeiros, que eles são capazes disso, porque eles estão se capacitando para isso. Mas, pelo menos entre os 1000, né? Por favor, eu quero cases de sucesso. E para isso, eles estão estudando a parte teórica, mas e a parte emocional? Como que a gente cuida disso, certo? Bom, a ansiedade é um sentimento que ela está ligada à sensação de medo. Então, é como se você antecipasse o tempo todo a sensação de medo. O medo é uma emoção. O medo é aquela sensação que já te deixa ali em alerta, em pânico, em alerta mesmo, né, gente? A adrenalina sobe, tudo aumenta para que você esteja ali naquela situação de eu preciso agir, né? Eu preciso tomar atitude, preciso me proteger, preciso correr, preciso fazer alguma coisa. Então é uma emoção, uma coisa rápida. Só que a ansiedade, ela faz com que você tenha a sensação de medo. A ansiedade demora, é um sentimento, você convive com ela, certo? E a ansiedade faz com que o medo esteja presente com você o tempo todo. Então, o sentimento de ansiedade te traz a emoção de medo. Então, é o medo do novo, o medo do desconhecido e principalmente o medo do futuro. Só que a gente fica antecipando coisas que nem acontecem a maioria das vezes. A gente fica naquele e se? Ai, e se eu for assaltada? E se eu me perder? E se o meu namorado me largar? E se eu não passar na prova? E se eu fracassar? Então, a ansiedade relacionada à prova está ligada ao medo do fracasso. Então, não antecipe isso. Se você sabe que você é uma pessoa ansiosa, que você já fica aqui sofrendo por coisas que nem acontecem, você precisa cuidar disso, né? Ai, eu sou ansiosa, não tem jeito, na hora me travo todo, eu fico com medo, me dá diarreia, me dá ânsia de vômito, porque é isso que acontece, né? A ansiedade nos traz sintomas físicos, assim como o medo. Então, você fica ali, ó, os principais deles quais são? Diarreia, ânsia de vômito, náusea, dor de estômago, dor de cabeça, né? Sudorese, tremor, aquela sensação de morte, de que tudo vai dar errado, de que, né, tá tudo perdido. Então, não antecipe esse sentimento. E isso você pode controlar com o seu pensamento. Todo mundo tem momentos de ansiedade. Todo mundo tem pensamentos negativos. Só que se você ficar alimentando os pensamentos negativos, eles vão crescendo. Então aí é que tá a sua opção. Quais sentimentos que eu vou, quais pensamentos que eu vou alimentar? Os positivos que me fazem bem ou os negativos que me fazem mal? É uma opção sua, né? Então, quando vem esses pensamentos, sai fora deles. Não vá alimentar pensamentos e sentimentos que te fazem sofrer. A gente sofre porque a gente quer. É uma opção. E às vezes isso toma uma proporção tão grande, um descontrole tão grande, que você vive o tempo todo assim, né? Aí você vai deixando de fazer coisas, vai deixando de frequentar lugares, né? Não que a violência não exista. A gente mora em São Paulo, nos lugares mais violentos do mundo. Então é lógico, você vai tomar alguns cuidados e pode ser que você seja assaltada. Mas pode ser que você não seja. Então você vai tomar o máximo de cuidado possível e vai viver a sua vida, vai fazer as suas coisas. Porque quanto mais você ficar alimentando esses pensamentos, mais eles vão tomando conta
da sua cabeça. E aí você para de frequentar certos lugares, você para de ir ali, para de acolá, você para de sair de casa, você começa a ficar depressivo, você começa a achar que tá todo mundo num complô contra você, aí você já começa a entrar naquelas paranoias e não consegue fazer mais nada, certo? Então, gente, voltando aqui para a prova, não deixe que esses pensamentos tomem conta de você. Pense positivo e principalmente prepare-se. Quanto mais bem preparado você tá, mais forças você encontra para enfrentar aquele problema. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um atleta, tá? Vocês sabem que eu gosto bastante de esporte, então um atleta, ele se prepara emocionalmente, tecnicamente, taticamente, fisicamente, ele se prepara de modo geral e global para enfrentar um adversário. Ele estuda o adversário. Quais são os pontos fracos e os pontos fortes do adversário? O que eu tenho de ponto fraco e de ponto forte? Onde ele pode me pegar? Quanto mais bem preparado ele tiver, mais condições ele tem de enfrentar o adversário. Não adianta chegar lá no dia da prova, rezar um Pai Nosso e... Gente, a parte religiosa também ajuda bastante. É claro que ajuda, nos dá aquele conforto, né? Aquela segurança, aquela coisinha que falta antes de fazer uma oração e tal. Isso é importantíssimo. Se você tem uma fé, seja ela qual for, use isso a seu favor. Se você não tem nenhuma, pensa uma coisa positiva lá no dia, respira, faz uma meditação, ouça uma música que te tranquiliza, né? E vá com tudo. Só que não adianta só você ir com tudo, você precisa de preparo. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente lembra que a ansiedade é um sentimento que pode ser duradouro ou não, de acordo com o que você conseguir controlá-la, e ela está ligada à sensação da emoção medo, certo? Então, se a gente está falando em emoção, o medo é uma das principais emoções, né? Tem lá o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, são as principais emoções. E a emoção medo, né? Falando em emoções, a gente lembra da inteligência emocional. Então, o nosso preparo emocional para o concurso perpassa pela inteligência emocional. Então, o que é isso? Inteligência emocional é a somatória da inteligência intrapessoal e da interpessoal. Então, como esses dois fatores podem nos ajudar ou nos atrapalhar, né? No caso aqui vai nos ajudar porque a gente está falando de um bom preparo, certo? A interpessoal, ela nos ajuda à medida em que você se conhece, você precisa se estudar. Então, se você já sabe que você é ansioso e que a sua pior ansiedade na prova, por exemplo, é a dissertação, vai. Ah, eu já tomei 2 bombas por causa de dissertação. Então, só em pensar de dissertação, eu já fico nervosa, já me dá suor, já me dá dor de barriga. Não adianta você fugir da dissertação. Ela faz parte do concurso. É uma parte importante do concurso. Ela é eliminatória e classificatória, mas eliminatória. Se você não for bem na dissertação, você não vai passar. Então, não adianta você não querer fazer dissertação. Você se colocou nessa situação. Você escolheu fazer o concurso. Você escolheu ser funcionário público. Então, você tem que passar por isso. Não tem como fugir. Então, se você tem medo da dissertação, você vai fazer um preparo ainda mais intenso na dissertação. Você vai estudar mais ainda sobre dissertação. Você vai fazer mais simulados de dissertação, para que você chegue na hora, você fique mais tranquilo, porque você sabe que você está preparado para enfrentar a dissertação. Não adianta você querer fugir e querer enfrentar isso na hora da prova, porque você não vai estar preparado, aí você vai ter realmente uma diarreia, né? Não tem como. Então, prepare-se, antecipe isso de uma forma positiva. Eu vou me preparar, vou me fortalecer aqui. Olha lá o atleta. Ah, eu não sou bom de corrida, então eu vou correr mais, né? Ah, o meu tempo de corrida tá curto, então eu preciso treinar mais ainda a minha corrida. Preciso diminuir esse tempo. Eu vou fazer uma prova de velocidade. Então, gente, presta atenção, não adianta fugir. Se você escolheu fazer o concurso
e a sua dificuldade está na parte geral. Aí toda vez na parte geral do concurso eu tomo bomba. Então, estude mais ainda a parte geral, a parte de legislação, a parte dos autores que está ligada à parte geral do concurso, porque a parte específica é mais fácil, é o seu dia a dia, é o seu cargo específico que você estudou. Só que você tem que lembrar que a maioria das pessoas também vai bem na parte específica. Então, o que você é bom, você também tem que estudar, para que você vá ainda melhor. Então, não tem como fugir. Se você se sujeitou a fazer esse concurso, prepare-se. Se você se sujeitou a fazer o concurso e a dissertação faz parte dele, e você não é bom de dissertação, é aí que você tem que se preparar mais ainda, certo? Não adianta fugir. E aí, a parte intrapessoal ajuda nisso, porque aí você se conhece, você sabe quais são os seus pontos fracos, então é nos seus pontos fracos que você vai prestar mais atenção. E aí você vai criando mais segurança, tá? Autoconfiança, autoestima. Eu não quero saber quantos candidatos tem, eu só quero uma vaga. Eu não quero as 3.000 vagas, 2.000 vagas que tem lá, eu só quero uma. Eu vou concorrer com 102.000, sei lá quantas mil pessoas, não importa, você só quer uma vaga. E nesse concurso de São Paulo, eu volto a dizer, o seu único adversário é você mesmo, você está concorrendo com uma vaga. Aliás, por uma vaga, e tem 3.000. Se fosse um concurso que tivesse 2, 3 vagas, 10 vagas, puxa, eu tenho que ir melhor do que todo mundo. Não, você só tem que se controlar, se preparar. E o seu único adversário que pode deixar você fora disso é você, tá? Então, se conheça, estude os seus pontos fracos, estude os seus pontos fortes e vá se fortalecer. Aí tem também a inteligência interpessoal, que pode também interferir nisso. Por quê? Na interpessoal, a gente vai lidar com a pressão social, né? A interpessoal, a gente lida com a nossa própria pressão, as nossas cobranças. E na interpessoal, a gente lida com a cobrança social, com a cobrança familiar. Poxa, você já tem 40 anos e não tem um emprego fixo? Você não tem uma renda? Você não tem uma estabilidade? Você vai de novo prestar um concurso? Ai, pra que você não passa mesmo? Pra que você vai perder seu tempo? De novo você vai sujeitar isso? Não ouça nada disso, gente. Essa inteligência interpessoal, nesse momento, tem que ser a seu favor. Então, filtre o que você ouve. Você não é obrigado a aceitar tudo que te falam. Filtra. Isso aqui não é bom pra mim, deixa pra lá. Isso aqui é bom pra mim, então vem em mim, certo? Presta atenção. Ande com pessoas nesse momento que vão ajudar na sua concentração. Se você ficar indo no churrasco da família todo domingo e não estudar, você não vai conseguir nada, né? Então, essa pressão social, poxa, você só estuda. Eu tô estudando porque eu tenho um objetivo. E eu sei que se eu abdicar nesse momento, né, nessa reta final, a gente já tá na reta final, gente. O concurso tá para sair, o edital tá para sair. Depois que sai o edital, você tem aí 2 meses e meio, 3 meses no máximo. É muito pouco. Olha o número de autores que tem, olha o tanto de bibliografia que tem para você estudar. Então, você tem que ser mais seletivo nesse momento. Você tem que fazer renúncias, né? Eu não vou nessa festa, eu não vou nesse churrasco, não, eu vou ficar aqui em casa, tal. Não, gente, eu tô de boa. Ah, você tá em depressão. Não, não tô em depressão, eu tô estudando, tá? Eu tenho um objetivo para cumprir. Então, gente, vamos filtrar aí o que é bom nessas cobranças sociais. Não caia nessa, tá? O que for tóxico, você deixa pra lá. E o preparo com segurança é assim, não importa o que o outro diz, você sabe onde você quer chegar. Então aqui vão as últimas dicas desse vídeo, presta atenção. O que eu preciso para um bom preparo? Preparo teórico, é óbvio, você vai ter que sentar e vai ter que estudar. Não tem
outra dica. Não tem como encurtar esse caminho. É estudar, estudar e estudar. Só que esse estudo precisa ser organizado. Você precisa organizar o seu estudo. Você tem que ter uma disciplina. Você tem que ter ali um cronograma. Se você está fazendo um cursinho, confie no que as pessoas ali que você confiou, e por isso que você foi fazer aquele cursinho, se estão falando para você, ó, estuda isso primeiro, aquilo depois, você precisa estudar isso, né? Confie e faça. Não adianta você só comprar o cursinho. Tem gente que compra o cursinho à distância e acha que fez um milagre, né? Eu comprei, passei o cartão, tá tudo certo. Não! Siga o programa, siga o cronograma, siga o que estão te falando, né? Estude, não tem jeito. Então, primeira coisa, organize os seus estudos, seja sozinho ou em grupo. Se for em grupo, você tome cuidado com a concentração, tá? Você não tá lá num grupo para chegar na hora do almoço, você comer uma feijoada, você tomar uma caipirinha e dormir à tarde na aula. Não, concentre-se, não fique conversando. Presta atenção, absorva o máximo do cursinho que você está fazendo. Se você for estudar sozinho, tome cuidado com a disciplina, tá? Gente, o tempo na hora da prova é uma coisa muito séria, né? E no preparo também. A gente, como eu falei, a gente já tá na reta final. Não fica aí procrastinando, não fica se sabotando. A gente já tá na reta final. Então, estude, preste atenção. Você tem pouco tempo, então se organize. Não vá começar a estudar depois do edital, porque você não vai ter tanto tempo. São 3 meses no máximo depois do edital. É pouco tempo. E esse negócio de você não ter estudado tudo te faz ficar mais ansioso, né? Puxa, ainda falta tudo isso, não vou dar conta. Não vai dar conta mesmo. Então, quanto antes você começar a estudar, a gente está estudando para esse cursinho desde o ano passado. A gente está com turmas lá desde o ano passado. E aí você vai chegar agora na reta final, né? Cuidado com o tempo. Pratique exercícios físicos. Exercícios físicos te ajudam. Exercícios físicos liberam endorfina, né? Aquela sensação de prazer. Isso ajuda você a relaxar, isso ajuda você a se distensionar e ajuda também você a se concentrar melhor. Então, se prepare, se concentre, tenha disciplina, pratique exercícios físicos e faça alguma coisa relaxante. Você tem que ter também um lazer aí no meio disso tudo, né? Você tem que se concentrar, não pode ficar indo só em churrasco, mas de vez em quando você tem que ter aí um momento de lazer, você tem que ver as pessoas, conversar, que isso também faz parte, tá? Você só não pode só fazer isso, mas tem que dar uma quebra também, porque senão você não relaxa, né? Ouça músicas, faça orações, coisas que te tranquilizam. E principalmente, cuide dos seus pensamentos. Pensamentos nessa hora tem que ser positivos. Eu vou passar, eu vou conseguir. Já se imagine lá no dia da posse, você tomando posse, entregando o seu diploma lá na atribuição, pegando a sua aula, escolhendo a sua escola. Pense positivo, já se imagine assim e faça por merecer. Isso aqui é uma trajetória e com toda essa trajetória você vai conseguir. Mas cuide dos seus pensamentos, tá? Autoestima lá em cima. E a última dica: no dia da prova, aliás, no dia antes da prova, na véspera da prova, não adianta você estudar. Tem gente que leva o material de estudo no dia da prova. Acho que é para dar medo em quem tá por perto, né? Não adianta você querer estudar no dia da prova, meu bem. No dia antes da prova, isso vai te dar mais ansiedade ainda. Então, na véspera da prova, você tem sim que relaxar, você tem que ir no cinema. Também não adianta você beber, encher a cara, dormir à tarde, não. Você tem que comer com uma comida leve, você tem que ver um programa tranquilo, né? Não vai também assistir um filme que te deixa tenso, nervoso, não. Assiste uma coisa leve, uma coisa tranquila, faça uma refeição saudável, uma refeição mais leve, né? E cuide do seu lado espiritual também. Faça suas orações, sua meditação, faça o que for preciso para que você mantenha a sua mente limpa. E eu volto a falar, quanto melhor preparado você estiver, menos ansioso você vai ficar. E se você está aí precisando de um preparo para concurso, venha nos procurar, que o Centro Educacional Completa sempre tem uma vaga para você, tá bom? Mas você pode, não entre nessa de pensamento negativo. Pensamento positivo, você pode, você consegue. E
Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar aí na Prefeitura de São Paulo.